Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Está no ar no canal Mesa 81, o espaço onde o Flamengo é debatido com seriedade e amor à camisa. Estou trazendo para vocês um corte do Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes de Comunicação, link do canal na descrição como créditos de vídeos. Aqui eles estão falando tudo sobre o que aconteceu na semana entre Flamengo e Palmeiras, a treta entre Leila, BAP e Boto. Vamos acompanhar aqui. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece do Mengão. Falou do Mengão, está no Mesa 81. Dito isso, bora pro vídeo. Eu não sei se você tá falando isso de verdade ou se é uma coisa meio fake, né? Porque tá muito confiante, não é normal, Rona. Você viu que ele disse que é hoje. O doutor Galo tá esquecendo que tá devendo pra turma lá, a turma tá brigando com o São Paulo, os caras estão brigando entre si. O Hulk agora é o David Banner, porque ele já tá mais forte, ele é o meu mocinho agora. Ele precisa virar aquele Hulk, ficar aquele... Alguém tem que cutucar ele pra ele... Agora atenção, porque Palmeiras e Flamengo estão se cutucando o tempo inteiro. Dentro e fora de campo. Mas a gente começa primeiro falando do futebol em si. Olha só, jogos de Palmeiras e Flamengo até o final da Série A deste ano de 2025. Veja bem, o Palmeiras nem tem tempo para respirar, porque faz o jogo atrasado contra o Juventude, que acontece nesse sábado. Então, o Flamengo também tem o jogo atrasado contra o Sport, porém sem data definida. Aí tem a sequência. Mais um jogo atrasado que também não está marcado, do Palmeiras contra o Santos. O Flamengo só tem um a cumprir por enquanto. Bom, aí na sequência, o Palmeiras de Abel Ferreira recebe o Bragantino, vai ao Maracanã para fazer o embate direto e reto com o Flamengo. Depois, em casa, faz outro jogo importante contra o Cruzeiro. Sai para enfrentar o Juventude, tem o clássico contra o Santos, lembrando que o do primeiro turno ainda não aconteceu. Aí Mirassol fora lá no Maião, Atlético também fora, Fluminense jogando no Allianz Parque, Grêmio em Porto Alegre, Vitória em casa e aí finaliza a sua participação diante do Ceará, lá na capital cearense. Bom, Flamengo, olha só, já enfrenta o clássico com o Botafogo, mas tá com todo mundo aí pra treinar na data FIFA, aquela coisa toda, interessante isso aí, não é? Renata. Nenhum jogador do Flamengo foi convocado? Nenhum jogador de seleção? Temos que averiguar. Choradeira, então. Olha só, na Choradeira sequência mesmo, já poxa. é um jogaço. A partida super esperada e aguardada com o Palmeiras. Na sequência, Fortaleza fora, o Sport em casa, ainda se enfrentam também pelo primeiro turno. São Paulo fora, aqui na capital paulista. Pode entregar, São Paulo. Santos em casa, lembrando que o Santos bateu no primeiro turno, o Flamengo na Pois, Garra. Belmiro, não é? Pode entregar, São O Paulo. Fluminense clássico, que é no Maracanã, é fora pelo Nomútil, não é? Bragantino em casa, o Galo em Minas, o Ceará no Maracanã e aí finaliza diante do bom time do Mirassol no Maião, fora de casa. Analisando as duas tabelas de cada um, quem é que tem vida mais fácil para começo de conversa, Chico? Eu acho que as tabelas elas são semelhantes, mas eu preciso analisar o momento das duas equipes, né? E a gente falou, tem uns 3, 4 jogos que o Palmeiras ainda tinha um potencial de crescimento, estava numa evolução. E o Flamengo, obviamente, pelo time que tem, teria todas as condições de brigar pelo título. E o Cruzeiro estava ali, né, como uma terceira via. Eu ainda vou manter a minha ideia de que o Palmeiras ele está numa crescente. Mostrou isso no Clássico, mostrou isso em jogos recentes. O Flamengo, às vezes, tudo bem, ganhou do Corinthians aqui, mas perde pontos em casa. E eu falei aqui, perdeu pontos para Vasco, para Grêmio, times que não estão brigando a ponta de cima. E é isso que está deixando o Flamengo numa condição até hoje, né? O Palmeiras está com um jogo a menos e uma condição até de disparar. Eu acho que o Palmeiras está no melhor momento possível e na hora certa. Eu acho que virou, assim, candidataço ao título. Sgarbi, qual é a sua opinião? Eu falo há um tempo de que o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil. E é o time mais preparado, Mas assim, não no modo precisa geral. ser ajudado, né? Do quê? O quê? Precisa ser ajudado. Né? Aí o senhor tem um ponto também. Mas apesar disso, Só tô falando. apesar de todas Muito ajudado. Não, mas isso pode definir. Ponto positivo pro Cicinho. Muito ajudado. O jogo contra o São Paulo até hoje tá dando o que falar, hein? Campeonato. Tira do coração isso aí, sim. sim. Não, mas agora, sério, apesar de todas as polêmicas, o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor time, que vem jogando o melhor futebol. Querendo ou não, o Palmeiras é um time que vem expressando também um poder de reação interessante. Em vários momentos na temporada, assim, não se abala.
Então, eu vejo o Palmeiras hoje como favorito. Pesa muito o fato de que pega Flamengo e Cruzeiro em sequência. 2 derrotas, uma derrota e empate nessas 2 partidas, que pode acontecer, claro, aí o campeonato fica aquela loucura de novo. O Flamengo tem uma tabela difícil também, pega o Botafogo fora, clássico, só que por conta desses 2 jogos, Palmeiras pegando Flamengo fora de casa, depois o Cruzeiro também, que é um time que deu trabalho já no primeiro turno pro Palmeiras. É uma tabela difícil. Principalmente entre a Libertadores, né? Mas os dois Esses times dois jogos. têm, né? Não, mas esses 2 jogos, né? Mas os 2 times estão jogando a Não, Libertadores. eu sei, entre esses 2 jogos, Flamengo e Cruzeiro, é entre a data FIFA. Ou data FIFA, da Mas o Libertadores. Flamengo já pegou o Cruzeiro em casa e não ganhou. Sim. Ou seja, teve a chance e não aproveitou. Arbitragem de quem? Só que o Cruzeiro ainda pode pra saber, aprontar não. também pra cima do Palmeiras. É um time que tem Nós condições. temos mais pra 2 isso. datas FIFA, né? Mais uma só. Essa é mais uma. Mas essa e mais uma. Essa e mais Que uma. será na próxima Pra terça-feira. esse ano, né? É esse ano. A probabilidade de Palmeiras e Flamengo ter mais jogadores nessa dia das seleções... Ah, mas como? Se o Flamengo não teve nenhum jogador Tudo bem cedido? nessa, mas só que tem uma próxima data que provavelmente... Não, mas não vai ser. Eu acho que quem se beneficia com tudo isso daí é o Cruzeiro. Não vai ser, porque o Flamengo, os jogadores que foram convocados são convocados para os 2 jogos. Por quê? Só que tem um detalhe, olha. Falando de uma outra Na data, outra FIFA, data, não da FIFA. terça-feira. Todo mundo, claro que é Vai ter um outra? confronto Quando? à parte, é atrativo você pensar nesse enfrentamento Sabia, entre não. Flamengo e Palmeiras. Só que tem um detalhe, já neste sábado, no meio da data FIFA, o Palmeiras, que é um time na teoria bem mais forte que o Juventude, só que terá 8 desfalques. E aí é que tá, é um jogo que às vezes você acha, não, com o que eu tenho aqui eu administro, e se empatar de repente? Sem atacante, sem volante. Não é? Ah, Começou mas o ainda choro tem já. outro jogo atrasado, Mas tem um não tem o confronto melhor elenco direto. do Brasil. Mas às Ué, vezes sem a gente 10 não pensa em alguns Não tem jogos que 3 parecem times, sem- fáceis. não, O não Cruzeiro tem, não imaginava que tropeçaria diante do esporte. Agora, Marco, e você? Qual é a sua opinião? Quem tem tabela mais fácil aqui? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Tabela equivalente, a vantagem do Flamengo, se é que é vantagem, é jogar em casa contra o Palmeiras. Os adversários são bastante equilibrados. A facilidade com times mais fracos, teoricamente falando. Você falou do Palmeiras jogar com o Juventude com menos 10 jogadores, mas tem 2 times, todo mundo fala isso, que é o melhor elenco do Brasil. Ainda o jogador forçou o cartão para poder não ter esse jogo. Então, eles estão contando com vitória. Independente de Você acha que o Vitor Roque forçou o cartão? Eu acho que ele não se você ligou. força cartão para não ficar na partida, Porque ele não ia ficar, doutor, ele ia viajar não, obviamente. para a Então, seleção. Não, mas o Vitor Roque especificamente... Não, o Vitor Roque O Vitor não. Roque foi um acaso, Gomes, que ele não foi Gomes, convocado. O Gomes forçou. Gomes, sim. O Palmeiras não tem mais amarelos nenhum 90 clássico, né, minutos. para disputar. O quê? Tem Santos. O Palmeiras... Não, tem o Santos. Tem Mas Santos, são 2 tem. jogos. Tem. condição. E eles Agora são você 2 pega o vezes, porque não Flamengo, jogou pelo O primeiro Flamengo turno. tem o fora. Botafogo e tem o Fluminense, que teoricamente... E outra coisa, o Palmeiras Santos, tem de clássico. repente, se ainda estiver nessa situação ruim, talvez seja forçado a vencer de qualquer jeito. E daqui a pouco o Neymar volta. E analisando essa tabela que você mostra aí, sabe quem está complicado aí? Quem? Quem vai enfrentar os 2. Que são os 2 maiores clubes do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, que foram beneficiados por erros de arbitragem. Oi? Flamengo, foram beneficiados por erros Qual de Flamengo? Qual arbitragem. lance o Flamengo foi Palmeiras, beneficiado? o Flamengo contra o Corinthians, que foi lateral pro Corinthians, saiu o gol do Flamengo. e ninguém fala Mas nada o Flamengo disso aí. teve 2 jogadores Inclusive, mesmo, velho. Não. E contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado. Então eu sou o quê? Então, São Paulino também? Não, mas não tô te entendendo. Por que você trouxe o Corinthians para essa Porque é o relação? seguinte, Ulisses. porque o Boto foi para a imprensa, e falou o seguinte: coisas estranhas do futebol estão Ele acontecendo. esqueceu a mão do Gerson no jogo entendeu? contra o Grêmio. Ele esqueceu um Uma monte de mão do mãozão lá Gerson. atrás, é. Ele esqueceu que o Flamengo não vinha 5 jogos sem vitória e ganhou do Corinthians num erro de arbitragem. Você quer então trocar ele o esqueceu lateral pelo um monte pênalti? de coisa e falou um monte de besteira. Olha, e a Tá me informação entendendo? que chega É foda é que o isso. STJD vai chamar o José Boto para prestar informações e declarações sobre isso. Explicar o que aconteceu. Tem que ser punido como o auxiliar do Abel foi punido quando falou sobre isso. É o Entendeu? mínimo. Quando falou, o João Martins falou do besteira. sistema. O Flamengo é muito grande, mas muito grande, para ter esse tipo de postura de dirigente. É muito grande. Tem que E ficar tem que quieto, olhar então. os erros que Flamengo aconteceram fica a quieto. favor também. Diretoria do Flamengo tem que ficar quieto, então. Segundo o senhor Ulisses, não pode falar nada. Tem que ficar quieto, então. Não pode demonstrar que está incomodado com a arbitragem. Fica quieto. Mas ele beleza. colocou em suspeito o campeonato. Colocou em xeque o campeonato. Uma coisa é você apontar o erro. Não tô Uma concordando. coisa é Quando apontar tem- o erro, outra coisa é Edu, você pôr falar em assim, xeque peraí, o tá campeonato. suspeita. Estamos passando por um momento Então tem que as provar. coisas... Não, e não só era só Palmeiras. As coisas estão estranhas.
Só São uma lances coisa, inacreditáveis no a mercado. reclamação dele não foi, pelo que eu entendi, sobre as expulsões, sobre o jogo do Bahia, e sim sobre os outros jogos. Então. Ele falou Não, em ele não outros falou, campos. ele não questionou. Coisas outro. estranhas acontecem em outros Isso. campos. então aí seria Então, suspeito. ele não falou que a gente poderia dizer, ele tá chorando que 2 jogadores foram expulsos, perdeu pro Bahia, mas ele falou de outros jogos, não é? Everton Guimarães, pra você. Aliás, o Everton já declarou na internet, aqui, várias vezes, que o Palmeiras será o campeão. É isso? Você continua com essa ideia, Everton? O Everton é antes. Renata, continuo. Acho que o Cruzeiro e o Flamengo estão muito próximos, correm por fora, mas para mim o grande favorito para ganhar, né, basta a gente ver o número de jogos que o Palmeiras tem, o futebol que o Palmeiras está jogando. E um detalhe, né? O Cruzeiro joga com o Palmeiras fora. Embora o Cruzeiro, por exemplo, contra o Flamengo, viu o Boto, BAP, aliás, o BAP, um festival de groselhas, né? O que sai da boca do BAP e agora do Boto também, vocês podem reclamar, mas vocês precisam provar o que vocês estão falando, né? Foi o que eu disse ontem aqui. O Textor, ano passado, falou um monte de groselhas, não provou nada, mas também não aconteceu nada, né? Então tem que parar com esse negócio, tá? De falar, porque tem algum esquema. Prova que tem esquema para favorecer esse ou aquele, né? Agora, voltando a falar do Palmeiras aqui. É o grande favorito, né, Renata? Tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Cruzeiro faz o confronto com o Cruzeiro, joga com o Flamengo fora, mas hoje eu acho o Palmeiras mais consistente que o Flamengo. Então, eu que já entendo e vejo o Flamengo como favorito para ganhar a Libertadores, depois desse sprint aí que o Palmeiras iniciou, e eu acho que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Detalhe, eu acho até que o Cruzeiro está um pouquinho à frente do Flamengo na briga, embora na tabela o Flamengo tenha um jogo a menos e ponto a mais. Porque o Cruzeiro, por exemplo, no encontro com o Flamengo, ele não perdeu para o Flamengo. Foram 4 pontos em 6 trazidos aqui para Belo Horizonte. Contra o Palmeiras, o Cruzeiro ganhou, vai fazer o jogo no Allianz Parque. Tudo bem, mas o Palmeiras hoje é um futebol consistente, um elenco espetacular e tem, assim como o Léo Jardim faz um grande trabalho, tem o Abel Ferreira, que é o melhor de todos, né? Cara, é o seguinte, essa semana, finalizando a data FIFA, que vai ter mais uma ainda, é uma semana muito decisiva, porque Flamengo pega Botafogo dia 15, na quarta-feira, e Palmeiras dia 19, no domingo. Eu acho que a partir dessa semana, tanto para Palmeiras quanto Flamengo, a gente sai daqui com o campeão já estabelecido, formado. Porque são os dois que estão ali em primeiro e em segundo e que têm grande chance de ganhar o título. Cruzeiro está em terceiro, tem possibilidade? Tem. Mas eu acho que está mais distante para o Cruzeiro do que para Palmeiras e Flamengo. Essa semana vai ser uma semana decisiva. O Flamengo tem que voltar bem. O Flamengo tem que voltar decisivo. O Flamengo tem que voltar focado para esses jogos que vão acontecer, para a gente conseguir ganhar o Brasileiro e, se Deus quiser, ganhar a Libertadores também. Vai ser uma semana muito boa. Se Deus quiser, o Flamengo vai voltar bem. Nenhum jogador do Flamengo foi convocado para a seleção. O time está descansado. Não é possível, cara. Não é possível que o Flamengo não vai conseguir restabelecer o futebol que estava tendo anteriormente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham da tabela. Se Palmeiras vai ter jogos mais difíceis do que o Flamengo ou vice-versa. O que vocês acham? Deixa aqui. Quem é o grande favorito para ser campeão do Brasileiro? Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece do Mengão. Falou do Mengão. Tá aqui no Mês 81. Até a próxima. Fui.